Em Lucas, capítulo 5, verso 12 em diante, nós vemos um encontro de um leproso com Jesus. Uma doença horrível, talvez tal como o câncer nos dias de hoje. Porém, por ser uma doença transmissível, era ainda pior porque as pessoas tinham que se isolar dos seus familiares. A doença começava com uma mancha e depois terminava corroendo a pele, comendo a carne, e os membros daquela pessoa começavam a cair. Toda vez que ela se aproximava de uma aglomeração, ela tinha que gritar imundo, e as pessoas tinham que sair correndo. Eles eram odiados, por muitos afirmarem também que eles tinham cometido algum pecado para estarem daquele jeito. Tinham que se separar de quem eles amavam. Isso lhes trazia não só um transtorno físico, mas um transtorno emocional. Alguns até tiravam sua própria vida, por causa que não aguentavam mais essa solidão e sofrimento. Mas quando aquele leproso se aproxima de Jesus, ele pergunta e tem humildade. No verso 12 do capítulo 5 de Lucas. Ele fala, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. E Jesus falou, eu quero. Fica limpo. Isso nos ensina, né? Nós seres humanos imediatistas que queremos as coisas para ontem, a nos entregar à vontade de Deus. A lepra desapareceu. E não é à toa que a lepra é comparada ao pecado, porque o pecado ele é um tipo de lepra que tem as mesmas consequências da lepra física. Porém, as consequências elas se estendem à perda da eternidade, se não for tratada essa doença. No Salmo 38, 3-8, Davi fala sobre as consequências do seu pecado. Por causa de sua ira, todo meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca, um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou curvado e atormentado, entristecido. Ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Olha só. No Salmo 32, 3, Davi fala, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemei o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. As consequências do pecado. E você que já pecou, e com certeza já pecou como eu, sabe como isso acaba com a gente. Há certos níveis de pecado que faz a família ficar longe da gente. Faz a própria igreja, às vezes, nos olhar com um olhar de preconceito, onde a gente nem se sente mais à vontade. E a gente se exclui, se fecha no nosso mundo de sofrimento. E alguns não retornam nunca mais. O pecado ele começa com uma lepra, com uma mancha que a gente não dá tanta importância, talvez. Mas o pecado ele nunca fica do mesmo jeito, ele sempre cresce. É uma espiral de degradação. Mais pecado, você planta pecado e semeia mais pecado, mais corrupção. Como Gálatas 6 diz. E aquilo vai definhando você. Vai afastando você das pessoas que você ama, da sua comunidade. E você vai ficando cada vez pior. Mas há uma solução para isso. Apesar da nossa culpa. Porque os leprosos se sentiam culpados pela doença. Embora muitos deles não tinham culpa. É uma doença transmissível que não tinha muito o que fazer na medicina da época. A não ser deixá-los para morrer. Mas apesar da nossa culpa, da nossa vergonha, do nosso sofrimento, Deus ele estende a mão, como Jesus fez, eu quero. E se há um pedido que Deus nunca nega para nós, é o pedido para que o nosso coração seja purificado do pecado. Pode ter certeza que Deus ele não vai recusar esse pedido. Eu não sei qual é o pecado que tem definhado você, tem te afastado, tem prejudicado a sua vida com a sua família, os seus relacionamentos. Talvez ainda não chegou nesse ponto, mas você se sente pesado ali, tem que usar uma máscara social para que... E aquilo já está ficando pesado, você já não aguenta mais. Jesus é a solução. Como foi no passado, ele ainda é hoje. Ele estende a mão para tocar o que é intocável. Às vezes a igreja trata aquele que pecou como intocável. Mas não deve ser tratado assim. Ele pode tocar e curar você. Ainda que as pessoas digam para você que você não tem mais jeito, que desistiram de orar por você. Mas Jesus pode tocar o intocável. Mas você precisa entender a malignidade do seu pecado. E o que o seu pecado está fazendo com você. Afastando sua família. Afastando seus entes queridos. Culpando você e fazendo você carregar um fardo insuportável longe da presença de Deus. Não precisa sofrer isso. Jesus está te chamando nesse momento, onde você pode se ajoelhar onde você está, para pedir perdão pelos seus pecados, para que Ele possa te curar e te deixar limpo. Não deixe para amanhã isso.
Entregue-se agora a Ele. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa se você esteja num estágio como Davi falava, eu me sinto podre. Não há estado tão longe que Jesus não possa te purificar. Aproveite, porque enquanto há vida, Jesus pode salvar você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.